Irmãos, irmãs, que Jesus, o nosso Mestre, possa abençoar-nos com a sua paz. Vivemos um tempo muito feliz em que nunca conhecemos tantas coisas acerca de tudo. Nunca a humanidade esteve de posse de tantos conhecimentos, de tantas informações, como na atualidade. A tecnologia, a ciência, em todas as áreas, nunca esteve tão avançada como agora. Contraditoriamente, nunca em toda a história o ser humano conheceu tão pouco a si mesmo como agora. Nunca o ser humano esteve tão preocupado com as coisas de fora em detrimento das coisas de dentro. São os paradoxos dos tempos em que vivemos. Isso decorre porque estagiamos na faixa da psicologia do ego, entendendo aqui por ego, não adentrando na definição, na acepção que as diversas correntes psicológicas lhe atribuem, segundo a escola que se prendem, entendendo aqui por ego o núcleo da nossa personalidade, o nosso eu, ao qual nós estamos presos, ao qual nós estamos profundamente aferrolhados, não conseguindo enxergar a nós mesmos, não conseguindo enxergar as pessoas que nos cercam, não conseguindo enxergar a realidade da vida além dele, além do nosso ego, além do nosso eu. Algumas escolas psicológicas de vanguarda vêm abrindo frente com a chamada psicologia do self, que corresponderia ao nosso âmago, ao nosso centro interior, à nossa essência. O ego está diretamente ligado à nossa personalidade, constituída, aliás, a partir das experiências que vamos tendo desde o berço. Mas a personalidade é uma palavra de origem grega que está associada à persona, à máscara, que era utilizada na dramaturgia grega, no teatro grego, e caracteriza muito bem o sentido etimológico desta palavra, o que ela é. A personalidade é uma máscara. Ela reflete uma aparência que nem sempre traduz a nossa intimidade, o nosso mundo íntimo, o nosso self, o nosso eu profundo. Que, na linguagem espírita, ou na linguagem das religiões, nós chamaríamos de alma ou espírito. A nossa personalidade, de certa forma, reflete palidamente, muito pouco, a totalidade do nosso ser espiritual, que é senhor de um sem número de experiências que foi acumulando desde a sua origem espiritual, quando Deus o criou simples e ignorante, nos criou simples e ignorante, até o ponto evolutivo em que nossa consciência ora se situa, com todo o seu patrimônio de conquistas intelecto-morais. Então, a nossa personalidade reflete, a partir das experiências que tivemos nessa vida, de forma muito pálida, a totalidade que nós somos.
que nós constituímos. Sigmund Freud caracterizou muito bem o psiquismo humano ao compará-lo metaforicamente ao iceberg. Todos nós sabemos o que é um iceberg, um imenso bloco de gelo, com uma pequena pontinha acima da superfície e uma imensa base que lhe sustenta abaixo das águas. Freud comparou o psiquismo humano ao iceberg, o topo correspondendo à zona consciente, a base correspondendo à zona inconsciente. E foi mais além, ao afirmar que o inconsciente governa, direciona, orienta o consciente. Para nós espíritas, a zona inconsciente da psicanálise representa toda a nossa trajetória espiritual, toda a nossa historiografia espiritual, todas as conquistas, cada ação, cada palavra, cada pensamento que já partiu do nosso ser para o sem fim, para o universo, encontra-se armazenada na zona inconsciente, ditando seus impulsos que tem uma interferência muito grande nas nossas vivências, naquilo que nós somos, nos nossos pendores, nas nossas tendências, nos padrões que constituem a nossa personalidade atual, embora, repetimos, ela é apenas um reflexo da nossa totalidade espiritual, nas escolhas que fazemos, nas pessoas com as quais nos relacionamos, na forma como nós nos expressamos, em tudo. Porque nós refletimos essa totalidade. Quando surge o Espiritismo, na segunda metade do século XIX, muito antes das conquistas atuais da psicologia, num diálogo que Allan Kardec mantém através da mediunidade de duas meninas, Juliet e Caroline, uma de 14 e outra de 16 anos, Allan Kardec pergunta ao espírito com o qual ele se comunicava qual seria o meio prático mais eficaz para se melhorar já nesta vida e evitar o arrastamento das paixões, as quedas, as defecções. E o espírito que estava confabulando com ele respondeu sucintamente: um sábio da antiguidade já vos disse, homem, conhece-te a ti mesmo. É a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Esta questão nos remete diretamente à necessidade que temos de nos conhecermos melhor. Dificuldade muito grande na atualidade, onde estamos dominados pelo nosso ego, pelo nosso eu, que muitas vezes faz com que pensemos apenas em nós mesmos, nas nossas necessidades, ou no máximo nas necessidades daqueles que estão de alguma forma ligados a nós, mas dificilmente faz com que abramos mão do nosso tempo, das nossas preocupações, dos nossos bens, das nossas qualidades, dos nossos talentos, para colocá-los a serviço da sociedade como um todo. Porque nós nos situamos ainda na psicologia do ego, onde predomina o eu. Quando as modernas disciplinas psicológicas estão se constituindo a partir dos trabalhos de Freud, com a psicanálise, dos trabalhos de Jung, lançando as bases da psicologia profunda
dos trabalhos de Maslow, Sutil e outros, lançando as bases da psicologia transpessoal, voltou-se ao passado distante, sobretudo para um período histórico que, de certa forma, corresponde a um dos sustentáculos da nossa civilização. Voltou-se ao período greco-romano, sobretudo ao seu ideário, aos aspectos mitológicos das suas tradições, buscando inspiração, buscando insight, buscando novas ideias, a fim de conseguir se compreender melhor a natureza humana e principalmente a natureza do comportamento humano, a natureza do psiquismo humano. Um desses mitos muito interessantes é o de Teseu, grande herói da antiga Grécia, que era filho de Egeu, que dominava a Ática naquela época, nos tempos mitológicos, em que os deuses, as divindades governavam a terra, relacionando-se com os homens, e era o rei de Atenas. Quando o rei Egeu recepcionou em seu palácio o seu filho, que não havia sido criado junto a ele, Teseu, o reconheceu de pronto e o acolheu com amor paterno. Mas aproximava-se a época em que Atenas precisava pagar um tributo a uma ilha um tanto distante, a ilha de Creta, que era governado pelo rei Minos, que estava sob o domínio de uma criatura troanesca terrificante, o Minotauro. Metade gente, metade touro. E esta criatura fora aprisionada na ilha de Creta, num labirinto construído por um dos homens mais sábios da antiga Grécia, chamado Dédalo. E de tal sorte que quem adentrasse nesse labirinto jamais lograva encontrar a saída, jamais conseguia sair dali. Acontece que o tributo devido por Atenas a Creta era de 10 rapazes e de 10 donzelas que eram levadas, depois de terem sido escolhidos por sorteio, conforme a tradição, eram levados para Creta e eram colocados dentro do labirinto, onde eram devorados em vida por aquela terrível criatura. Teseu, dentro de si, cheio de heroísmo, resolveu ser um dos voluntários no tempo do tributo, mesmo contrariando seu pai. E vai para Creta com os demais jovens e com as demais donzelas. Lá chegando, a filha do rei Minos, Ariadne, enamora-se por ele e é correspondida, e esta lhe presenteia com uma espada a fim de defender-se do Minotauro e com um novelo de lã que lhe ajudaria a sair do labirinto. Os cretenses, após o ritual específico, fazem a oferenda ao monstro terrível e largam os 10 jovens, as 10 donzelas no labirinto, a fim de serem devorados pelo Minotauro. E o Minotauro consegue, então, numa luta contra ele, consegue matá-lo
E, guiado pelo novelo de lã que sua amada lidera, ele consegue retornar, achando o caminho de volta por onde ele havia entrado no labirinto, libertando assim Atenas do terrível tributo. Esse mito, que possui várias versões, ele apresenta vários insights para compreendermos o nosso comportamento, o nosso mundo interior. O labirinto nada mais é do que as complexidades nas quais nos encontramos. As complexidades de fora e as complexidades de dentro, onde muitas vezes nós estamos perdidos. Nós não sabemos como agir, nós não sabemos qual o melhor caminho a seguir, nós não sabemos qual a melhor decisão a tomar. O Minotauro, metade animal, metade gente, caracteriza as nossas imperfeições, caracteriza a animalidade que ainda está em nós, caracteriza o nosso egoísmo, caracteriza o nosso eu, que tem visão truncada apenas para si mesmo e que não consegue enxergar o que está fora de si. E Teseu representa aquela parte de nós, aquele ímpeto, aquele impulso que quer suplantar tudo isso, que quer vencer a animalidade que está em nós, que quer vencer as imperfeições, cujos padrões repetitivos nos escravizam há muito tempo, através de encarnações que se sucedem e das quais muitas vezes não logramos sair vitoriosos, porque se os saíssemos, certamente a nossa realidade atual seria outra, seria bem diferente daquela que estamos vivenciando. E a luta de Teseu contra o Minotauro caracteriza justamente o nosso empenho evolutivo, a nossa tomada de consciência ante a necessidade que temos de nos melhorarmos, de sermos melhor do que nós somos. E o fio de Ariadne pode representar o conjunto de ideias que nos serve de embasamento para a vida. No nosso caso, aplica-se os postulados espiritistas, que através dos seus ensinos profundos e pertinentes da existência de Deus e da sua intervenção em nossas vidas, da existência da alma, da sua pré-existência a este corpo e da sua sobrevivência a este corpo, da comunicabilidade com o mundo espiritual, com os impropriamente chamados de mortos, com o princípio da reencarnação, com o princípio da pluralidade dos mundos habitados, com os ensinamentos éticos e morais que têm validade cósmica, valem tanto aqui na Terra como em qualquer outro lugar do universo, e que estão fundamentados no Evangelho de Jesus, uma vez que os espíritos reconhecem que não existe no conjunto de doutrinas terrenas princípios ético-morais que se sobrelevem àqueles apresentados pelo Cristo. Então, o nosso fio de Ariadne pode estar representado no Espiritismo, no roteiro que ele nos apresenta, para podermos seguir com segurança na atual trajetória terrena, sem nos desencaminharmos
como talvez tenha ocorrido em outras existências, e cujos frutos, cujas consequências estejamos recolhendo em tudo aquilo que nos acontece por ora. Então, o Espiritismo pode muito bem constituir esse fio de Ariadne, essa proposição para a nossa elevação, para a nossa autossuperação, para a nossa redenção pessoal. Então, as modernas correntes psicológicas vão beber nas fontes gregas a inspiração para formular muitas das suas doutrinas e para conseguir, metaforicamente, explicar e elucidar inúmeros problemas do comportamento, da conduta humanos. E o Espiritismo, que nos propõe uma síntese do conhecimento existente, aproveita-se destas conquistas para, a partir das luzes que traz, a partir dos ensinamentos que nos apresenta, nos auxiliar na tarefa primordial e essencial do momento em que vivemos, que é a tarefa do nosso autoconhecimento. Não podemos perder de vista a questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde os espíritos, em função da resposta que dão a Allan Kardec, vinculam o nosso desenvolvimento interior, o nosso crescimento espiritual, a nossa melhoria, a nossa felicidade ao autoconhecimento. De modo que não avançaremos significativamente em nossas vidas sem nos conhecermos melhor. Ninguém conseguirá tornar-se melhor se não se conhecer melhor. Porque o autoconhecimento é pré-condição para a autotransformação. O conhecimento de si mesmo, daquilo que nós somos, dos conteúdos do nosso íntimo, que muitas vezes se encontram represados, reprimidos, mas toda hora vindo à tona impulsos que se repetem, que muitas vezes não conseguimos controlar, demandam conhecimento. Precisam sair da sombra do inconsciente para a luz do consciente. E isso é feito através do autoconhecimento. Porque a maioria de nós vive em desarmonia com o seu íntimo, vive em desarmonia com a sua essência mais profunda, com o seu ser espiritual. Vive a sua persona, a sua máscara, o seu ego, dissociado dos seus verdadeiros sentimentos, das suas verdadeiras crenças, por desconhecê-las. Infelizmente, a maioria de nós segue à risca os ditames, para usar uma nomenclatura da psicanálise, do superego, que não somos nós. O superego é a nossa mãe, é o nosso pai, é a escola, é a sociedade como um todo, através das nossas formações ao longo da atual existência, que está lá dentro de nós, muitas vezes dizendo que devemos nos comportar de determinada maneira, mas que está em desalinho com o nosso princípio íntimo, com o nosso mundo interior, e daí uma multidão de conflitos. E muitas vezes, temendo a represália alheia, temendo inicialmente desagradar o pai e a mãe, desagradar
a escola, desagradar a sociedade, nós muitas vezes vivemos uma farsa, uma mentira, uma ilusão, por não conseguirmos viver como nós somos. Um médico que viveu na transição do século XIX para o século XX, chamado Edward Bach, que é considerado um dos pais da medicina floral, escreveu um livro muito interessante intitulado Conhece-te a ti mesmo. E ali ele fazia esta afirmação, que a maioria das doenças contemporâneas decorrem do comportamento equivocado das criaturas por viverem a aparência ao invés de viverem a essência de si mesmos. E nós não vivemos a nossa essência por desconhecê-la. Então, o Espiritismo, fazendo frente às modernas psicoterapias e terapias contemporâneas, propõe, através do autoconhecimento, através da tomada de consciência da nossa condição de seres imortais e reencarnantes, a partir da tomada de consciência do que realmente está no nosso íntimo, do que de fato nós somos, propõe, a partir dessa proposta do autoconhecimento, que nós comecemos, após a sua realização, a fazermos o trabalho de desenvolvimento interior, que é para isso que estamos aqui. Nós, enquanto seres imortais, estamos aqui para aprendermos a viver mais próximo do self, da nossa essência, do que como estamos vivendo, mais próximos do ego, ou completamente submetidos ao nosso ego, ao nosso eu. E é justamente nessa mudança de comportamento e de conduta em relação a nós mesmos que repousa a nossa transformação interior e, por extensão, a transformação social. Enquanto o ser humano não souber viver como Jesus viveu, autêntico, viveu a sua essência, sem se preocupar com os paradigmas sociais do seu tempo, ou sem se preocupar com o que a sociedade julgava ser certo ou errado, vivendo de acordo com a sua sabedoria espiritual, com o que ele sabia que era o correto, Jesus ultrapassou barreiras. Não é à toa que o cristianismo segue sendo até hoje a maior religião em número de adeptos do mundo, em função de um homem ter conseguido na Terra viver de acordo com a sua essência, sendo autêntico, sendo verdadeiro, o que falta para a humanidade na atualidade. Nós temos dificuldade para sermos autênticos, para sermos verdadeiros conosco mesmos, dentro do nosso próprio lar, que dirá na sociedade, né? Quantas máscaras vamos afivelando a nossa essência, nos comportando de acordo com o exigido por situações determinadas. Então, a proposta espírita é justamente essa, concluindo, que efetuemos o nosso autoconhecimento, que busquemos saber quem somos de fato, o que está dentro de nós e que muitas vezes não vemos, e que precisa ser trabalhado, precisa ser mexido, a fim de nós podermos evoluir, porque é só assim que nós crescemos, é só assim que nós avançamos. Agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos auxilie nessa tarefa que é muito difícil de nos conhecermos melhor, sendo o nosso guia nesse processo e nos auxiliando a identificar
o que está bom em nós, o que não está muito bom, o que precisa ser melhorado, e nos auxiliar principalmente no que é mais difícil, que é justamente fazer as mudanças que precisam ser feitas para podermos ter uma vida mais equilibrada, mais harmônica, mais saudável, mais feliz. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua paz.